Olá, muito boa tarde. Segunda-feira, 26 de setembro, começa agora mais um Direto da Redação com as principais notícias da capital e do parlamento. E a gente abre a edição de hoje com a programação prevista para esta semana aqui na Câmara Municipal de Fortaleza. A semana começa com sessão solene em homenagem à Associação Santo Dias. Na terça-feira, terá homenagem ao Dia Municipal do Agente de Cidadania e Controle Social. Na quarta, uma sessão solene vai homenagear o Núcleo de Ação Social Logos e os 13 anos do Lar Batista. Na quinta-feira, o Parlamento realiza a entrega da Medalha do Mérito Jurídico Municipal José de Albuquerque Rocha ao Dr. Fernando Antônio Benevides Ferrer. Na sexta-feira, terá sessão solene em comemoração ao Dia do Profissional da Educação Física. A Câmara Municipal de Fortaleza realizou sessão solene para a entrega do título de cidadã de Fortaleza em memória à ex-vereadora Rosa Maria da Fonseca. A homenagem foi proposta pela vereadora Larissa Gaspar, do PT. Rosa Maria da Fonseca nasceu em Quixadá em 24 de abril de 1949. Ela vem de uma família numerosa. Fora Rosa, são 10 irmãos. Rosa tem um histórico de luta contra a ditadura militar no país, onde chegou a ser presa e torturada. Em 1973, ela fundou Crítica Radical, ao lado de Maria Luísa Fontinelli, ex-prefeita de Fortaleza. Extraordinária aluna e muito inteligente à época, nos chamou para um debate sobre a luta de classe na União Soviética. Ela já questionava essa questão dos países que se diziam socialistas e tinham luta de classe. Foi sempre essa pessoa extraordinária e muito lutadora. Quando eu fui fazer mestrado nos Estados Unidos, soube que Rosa tinha sido presa e, ao retornar, ela estava saindo da prisão. Foi um momento em que Terezinha Zerbini solicitou a nossa participação na fundação do Movimento pela Anistia. Rosa da Fonseca faleceu em junho deste ano. Ela lutava contra um câncer de ovário e morreu vítima de insuficiência respiratória. O título de cidadã honorária de Fortaleza acontece em memória. Ela ainda vive essa cidade porque muitas lutas, muitas causas, muitas pessoas, muitas comunidades tiveram a experiência, tiveram a história de conviver a vivência da cidade de Fortaleza nesses últimos 50 anos com a Rosa da Fonseca. Não à toa, tem também a homenagem de uma escola pública municipal para ela, e para a gente o símbolo maior é que o cotidiano de Fortaleza, a vida vivida na rua, o direito achado na rua, tem a ver com Rosa da Fonseca. A iniciativa é da vereadora Larissa Gaspar. Na justificativa, ela ressalta a importância de Rosa da Fonseca durante toda a vida, que mesmo não sendo de Fortaleza, tem uma história de luta pela capital. É um justo reconhecimento que a Câmara Municipal, que o povo de Fortaleza faz a ela, que dedicou toda a sua vida à luta por uma sociedade mais justa. Ela estava viva quando a gente fez essa proposição, ela estava muito ansiosa por esse momento, infelizmente não resistiu, mas na noite de hoje a gente presta essa homenagem, tendo a certeza de que lá de cima o coração dela está cheio de alegria por ver esse reconhecimento de todos os cidadãos de Fortaleza, a sua luta, a sua trajetória, a sua memória. No próximo domingo, vamos às urnas escolher os futuros representantes políticos pelos próximos 4 anos. É o momento ápice da nossa democracia, construída com esforço e engajamento popular. A história das eleições carrega momentos únicos e transformadores. Entre hoje e amanhã, a gente destaca aqui no Direto da Redação esse processo em 2 reportagens especiais. A primeira mostra as mudanças no modelo eleitoral ao longo do tempo. O ano era 1922 e um bode entrava para a história da política cearense. Numa época de transformações e contrastes sociais em Fortaleza, o ioiô se tornava referência na cultura. O bode ficava da Praia de Iracema para o centro da cidade, do centro da cidade para a Praia do Peixe, a Praia Formosa, a Praia de Iracema. E nesse vai e vem acabou ficando conhecido como bode ioiô.
E era um bode que levantava a saia das moças na Praça do Ferreira e aquela a vaia tradicional do cearense. Era um bode que tomava uns tragos, que fumava charuto, que ia para as mesas onde a boemia daquela fortaleza Belle Époque que imitava os padrões parisienses. O bode andava de bonde, frequentava os teatros, ia para os cafés da Praça do Ferreira. Era uma figura muito conhecida, uma figura muito popular, o bode ioiô. Tão popular que em 1922 o bode ioiô foi eleito vereador de Fortaleza. Eu acho que a eleição do ioiô ela é bastante representativa de uma construção identitária, né, sobre o que é ser cearense. E isso foi importante nessa construção da nossa história, da nossa memória, da nossa identidade, porque o cearense é entendido como aquele sujeito irreverente, gaiato, bem-humorado, né, moleque até. E a eleição do ioiô ela é muito representativa disso, naquele período em que essa identidade contrastava com o projeto político das elites. O projeto político das elites era fazer de uma Fortaleza moderna, civilizada, e essa gaiatice do cearense ia de encontro a esse projeto, né? Por isso que o ioiô acabou recebendo esses votos na eleição de 1922. O voto no Brasil é uma prática que começou no período colonial e do Império, passando pela República, pela criação da Justiça Eleitoral e a Constituição de 1988, muita história temos para contar. Para chegar à total informatização do sistema, o processo de votação passou por várias mudanças. Do papel ao digital, até o título de eleitor hoje pode ser acessado através de um smartphone. E com um simples toque biométrico, é possível identificar o eleitor. Inovações tecnológicas que têm aperfeiçoado o processo. A urna eletrônica não é a mesma da primeira versão, exatamente por essa interação que ela tem com a comunidade. Então, cada rodada dessa, vamos dizer assim, de interação com a comunidade, aparecem possíveis falhas ou o que seria uma falha, uma vulnerabilidade. E aí os técnicos da tecnologia responsável lá no tribunal vão fazer as devidas correções, apresentam novamente, e isso é uma condição cíclica, né? O fato de não ser uma caixinha fechada, uma caixinha onde ninguém tem acesso, e sim que isso está exposto tanto para as universidades, repito, para a sociedade, de forma geral, faz com que a gente tenha realmente a segurança de que é uma coisa transparente. A fraude no voto mesmo, ela deixou de acontecer. Nós não temos nenhum caso na história do Brasil, na história das urnas eletrônicas, nem comprovado, nem acionado juridicamente sobre essa fraude de voto. O TSE tem deixado muito transparente eu mesmo já participei de várias auditorias de urnas eletrônicas, né, ao longo como representante da OAB, como representante de partidos políticos. Na onda da inteligência artificial, o TSE usa um bot, uma espécie de robô, para tirar dúvidas de eleitores e combater a desinformação. O canal de respostas automáticas dá acesso a informações de forma gratuita. O órgão disponibiliza uma série de serviços ao eleitor. O aplicativo é título disponível para Android e iOS, reúne múltiplas funções e vale como documento oficial no dia da votação. Além dele, outra ferramenta chamada de Pardal possibilita o envio de denúncias sobre irregularidades durante as campanhas eleitorais. A equipe de fiscalização, mesmo com o nosso número de fiscalização, nós precisamos da população, dos eleitores e das eleitoras que, ao se deparar com situações afrontosas, carro de som circulando sozinho, efeito outdoor, né, normalmente essas situações mais afrontosas de irregularidade, faça a denúncia, baixe o Pardal e nos ajude. No ambiente de tecnobatalhas, onde canais de divulgação de fake news tentam incansavelmente comprovar qualquer suposta fragilidade do sistema, toda estratégia que garanta veracidade, segurança e transparência do processo é necessária. Atualmente, para essas eleições, né, para essas eleições e para as eleições passadas e para a passada, 2018, 2020 e agora 2022, as nossas urnas são muito seguras
inclusive atestados por Polícia Federal, por universidades públicas. Mais de 25 entidades nacionais e internacionais testaram as urnas e acompanharam todos os testes das urnas. Ao longo da história, a democracia tem se reinventado, ampliando o conceito de cidadania através do voto. Para que a gente possa fortalecer a democracia, é preciso compreender a importância do voto. O voto consciente, digno, compreender que todas as questões mais fundamentais da nossa existência estão relacionadas também ao voto e ao fortalecimento da democracia. E a gente segue falando de eleições. O Observatório da Intolerância Política Ideológica promoveu a assinatura de um termo de compromisso pela paz nas eleições. A solenidade aconteceu no auditório da Defensoria Pública do Estado do Ceará e reuniu entidades, instituições e representantes de partidos políticos. O objetivo do Pacto pela Paz nas eleições é sensibilizar e acompanhar causas de violência política e ideológica no estado do Ceará. No site da Defensoria Pública do Estado do Ceará e de todas as outras instituições que compõem o observatório, existe um formulário e qualquer pessoa pode entrar nesse formulário, acessar o formulário e fazer o seu relato, dizendo o que ele entende, por que ele foi agredido. Essa agressão ela pode ser física, ela pode ser verbal, ela pode ser até um ato, um gesto que a pessoa se sinta ofendido. Ele relata e a partir de então, esse formulário, o observatório entra em contato com essa parte, com essa pessoa, com esse indivíduo e dá toda a orientação jurídica e acompanhamento. Apesar de não existir um dado específico que mensure os casos de violência dessa natureza, o juiz auxiliar da presidência do TRE Ceará acredita que as provocações entre diferentes partidos e ideologias têm aumentado. Isso não é saudável, porque na verdade assim, todos têm direito de votar como bem quiserem, né? Um vota no candidato A, outro vota no candidato B, e sempre foi assim, né? E na verdade assim, excesso de violência sempre existiram de uma forma mais pontual, não é claro, às vezes uma cidade do interior, uma cidade pequena, alguém mais exaltado acaba se excedendo. O que a gente não quer que aconteça é uma escalada dessa violência, né? Quem vivenciar ou presenciar casos de intolerância podem denunciar através do site defensoria.ce.def.br. Os dados dos denunciantes são sigilosos. Para Escila Menezes, representante da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, todas as manifestações políticas e ideológicas devem ser respeitadas. O direito do voto é uma conquista maravilhosa, né, que a gente precisa preservar e ver isso como um momento de festa cívica, né? E as eleições é isso. Então a gente precisa fazer desse momento um momento de alegria e de encontro, apesar das diferenças. Pausa rápida e no próximo bloco tem uma entrevista sobre o seminário online O que pode a arte? Afetos, autismos, artes, que acontece até o dia 30 de setembro. Eu volto em um minutinho, não saia daí. Venha me ajudar a arrumar meu bairro, minha cidade. Um café, por favor. Não, um cafezinho com leite. A melhor coisa é a gente poder ter escolha no nosso dia a dia, né não? E não faz muito meu estilo. Mas é a banda que eu mais gosto. Bom, cada um curte o que quer, né? A democracia é uma velha conhecida de todos nós. Nas eleições, ela vai estar presente com você na hora de votar. 15 de setembro, Dia Internacional da Democracia. O Direto da Redação está de volta e o nosso assunto agora é o seminário online O que pode a arte? Afetos, autismos, arte, que acontece até o dia 30 de setembro. Quem conversa com a gente sobre esse tema, já está aqui comigo no Direto da Redação, é a Rejane Reinaldo, que é coordenadora e diretora do Teatro da Boca Rica. Rejane, muito bem-vinda ao Direto da Redação. Eu queria que a senhora começasse explicando o que é que esse seminário vai debater, não, já está debatendo, porque começou dia 23, né?
Isso. Começou dia 23 e segue até o dia 30, discutindo afetos, autismos e artes, exatamente tentando discutir com profissionais, com artistas, com criadores, qual o papel da arte, né? Como um processo criativo mesmo, para além da arte-terapia. Na verdade, esse é o grande intento, né? A gente conseguir pensar a arte na comunidade autista, digamos assim, né? Entre os autistas e profissionais que trabalham com autismos, a arte como processo criativo em si, como um processo que qualquer pessoa pode ter acesso, né? E pode criar. Por que abordar esse tema, o autismo? Olha, o Teatro da Boca Rica ele tem uma vertente de trabalho da neurodiversidade, né? Nós somos uma escola livre de teatro, neurodiversidade, artes, culturas em geral. E desde 2001 a gente vem nessa pesquisa, nesses trabalhos, né, apresentando espetáculos, nessa orientação de discutir um pouco a articulação da arte e do autismo, do processo criativo, e também como uma inserção, né, como uma forma de inserção e desenvolvimento da pessoa autista. E uma coisa nos preocupa é que nessas programações, nessas ações, a gente siga um pouco a premissa dessas pessoas, né, de nada sobre nós sem nós. É tanto que entre os nossos palestrantes, vários são autistas, né, são diagnosticados, né, e como tal. E o que une todos eles, esses nossos palestrantes, todos são criadores. Ou são bailarinos, atrizes, atores, poetas, né, palhaças, né, temos palhaças. E outro ponto comum entre eles é que grande parte deles é professor de universidade, né, e que estuda o tema e que trabalha com o tema e que experimenta, que são projetos de pesquisa, né, tem linhas de pesquisa nas universidades e fazem isso. Então, o Boca Rica, ele pensa nesse sentido, porque a gente pretende, né, fomentar esse tema no sentido de criar uma rede, né, até internacional, porque na nossa programação de outubro nós vamos ter convidados da França, da Rússia, né? A gente vai ter convidados internacionais com outras programações seguindo esse tema. E a ideia é a gente fazer esse grande centro de pesquisa e experimentação de artes e autismos. E qual o público-alvo? Esse seminário foi pensado para quem? O público-alvo é artista, de um modo geral, né? Artista de artes cênicas, teatro, dança, música, né? Temos músicas também entre os palestrantes, compositoras, e também, especialmente, os profissionais que trabalham com essa população dentro do espectro do autismo, né? Profissionais da área de saúde, profissionais da área das artes, porque a gente quer abranger o profissional da área das artes com informações que se referem à questão da saúde e atingir o profissional da saúde com informações referentes às artes, né? Fazer essa conexão, e é isso que a gente faz. É tanto que o nosso seminário é online, é aberto, você pode assistir pelo Facebook, pelo YouTube, é ao vivo, mas vai ficar gravado lá também. E alguns artistas vão fazer experimentações durante a palestra. Alguns vão estar fazendo, né, a fala, vão estar na palestra, mas ao mesmo tempo vai ter alguém pintando. E no último dia, no dia 30, nós vamos ter o grupo Neurodivergentes, que é aqui do Ceará, é aqui do Ceará, formado por vários profissionais, engenheiros, médicos, as mais variadas profissões, mas que também se enquadram dentro do espectro autista, né? E eles vão apresentar música, teatro, poesia, vai ser muito bacana. O seminário segue até o dia 30. Quem se interessou, como é que pode fazer para acompanhar? Olha, muito simples. Entrou na página do Teatro da Boca Rica, no Facebook e no YouTube, Teatro da Boca Rica. Então vai estar lá, vai estar ao vivo e ainda vai ter, como eu já falei, a possibilidade de você ver depois, se você perdeu ao vivo, né? Porque a gente vai estar todo dia, agora até o dia 30, de 18 às 22 horas, nesses debates, nessas apresentações. E os palestrantes, interessante que ao final de cada fala,
no final das falas dos palestrantes, nós vamos ter uma troca com o público, né? Por meio do chat, a gente joga as perguntas, as pessoas ficam participando e há um pouco essa troca, né? É muito importante isso, Daniele, porque esse é um assunto muito importante. Hoje, a comunidade, né, digamos assim, as pessoas nesse espectro do autismo, é uma população imensa no Brasil e no mundo, né? Uma a cada 44 crianças é autista hoje, né? Nesse percentual, nasce, né, dentro desse espectro autista. E a gente precisa trabalhar nesse sentido e partir também para a criatividade, desenvolver a criatividade, ter na arte um grande aliado. Porque a arte é um grande aliado, né? A arte é um grande fator de inserção, né? Sim, de inserção dessas pessoas, de todos nós, né? Mas de apacentar a alma, né? Porque a função da arte, né? Ela tem essa possibilidade, né? De nos confortar. A gente viu isso durante a pandemia. Se não fossem os filmes, a música, o que seria da gente, né? Todo mundo recolhido dentro de casa, fazendo o quê? Então a arte salva, literalmente. E a gente parte muito desse princípio. Então, para a gente finalizar, Regiane, faz aí um convite para quem está nos acompanhando, reforça aí o @ que é possível acompanhar o seminário. Isso, então convido a todos vocês que cheguem nas nossas redes sociais, @Teatro da Boca Rica, e vejam das 18 às 22 horas, começou sexta e continua até o dia 30, sempre no YouTube, no Facebook do Teatro da Boca Rica, você tem essa possibilidade de ouvir professores, criadores de várias universidades brasileiras, todos estão criando, né? É importante a gente saber isso, que são criadores que estão no batente, que estão fazendo música, dança, teatro, e estão ali desenvolvendo pesquisas nas suas universidades e experimentações sobre esse tema. Então a gente conseguiu reunir esse pool de pessoas muito importantes, muito interessantes, criadores e de universidades, que estão nos dando esse presente, essa discussão tão atual, que é sobre autismos e artes. Não vamos perder essa oportunidade. Tá aí, convite feito. Obrigada, Regiane, pela participação aqui no Direto da Redação. Seja sempre muito bem-vinda, tá bom? Obrigada, Daniela. Eu fico por aqui e te espero amanhã. Tchau, tchau.